Por que você quer desistir? Não responde rápido, porque na maioria das vezes não é sobre o que você está fazendo, é sobre o que você está sentindo enquanto faz. Existe um ponto silencioso na jornada, onde a empolgação acaba, onde a validação não vem, onde ninguém reconhece e onde você começa a se perguntar se faz sentido continuar. Mas deixa eu te provocar com uma pergunta desconfortável. Você quer desistir ou você quer parar de se sentir assim? Porque são coisas completamente diferentes. Muita gente não abandona o caminho porque ele está errado. Abandona porque não suporta a sensação de não ter certeza. A incerteza pesa, ela corrói, ela cria um tipo de dúvida que não é racional, é emocional. E é nesse ponto que você começa a negociar com você mesmo. Só mais um pouco. Se não der certo até tal data, talvez seja melhor tentar outra coisa. Mas no fundo, você sabe, não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, é falta de tolerância ao processo. Porque continuar exige algo que não é confortável, permanecer mesmo quando não há evidência. E isso vai contra tudo que fomos condicionados a acreditar. Você aprendeu que esforço deveria gerar recompensa rápida, que dedicação deveria ser reconhecida, que se algo não dá resultado, deve ser abandonado. Mas e se o problema não for o tempo que você está investindo? E se o problema for o tempo que você suporta não ver retorno? Existe um conflito interno que quase ninguém admite. Você quer crescer, mas também quer segurança. Você quer mudar de vida, mas também quer garantia de que vai dar certo. E isso cria uma tensão constante dentro de você. Porque crescimento real exige algo que segurança não permite: exposição ao desconhecido. E o desconhecido não dá sinais claros. Ele não te avisa quando está funcionando. Não te confirma se você está no caminho certo. Não te dá feedback imediato. Ele só exige continuidade. E é aí que a mente entra em conflito, porque ela tenta te proteger. Ela começa a criar justificativas inteligentes para você parar. Isso não está funcionando. Você já tentou o suficiente. Talvez esse não seja o caminho. Mas percebe uma coisa? A mente raramente diz: continue mesmo sem garantia. Porque continuar é arriscado. Só que existe uma verdade que pouca gente encara. Parar também é um risco, só que é um risco silencioso. Você não percebe na hora, mas ele cobra depois. Cobra na forma de arrependimento, cobra na forma de dúvida. Cobra na forma daquela pergunta que nunca vai embora. E se eu tivesse continuado? E talvez essa seja a maior dor de todas. Não é falhar, é nunca descobrir até onde você poderia ter chegado. E aqui vai outra pergunta que pode te incomodar. Você está cansado do processo? Ou está cansado de não ver resultado? Porque dependendo da resposta, você não precisa parar. Você precisa mudar a forma como está enxergando. Existe uma ilusão perigosa que passa despercebida. A ideia de que você precisa estar motivado para continuar. Mas me diz, quantas vezes você já começou algo extremamente motivado e mesmo assim parou? A motivação não sustenta ninguém, ela inicia. Mas quem sustenta é outra coisa, é decisão. E decisão não é um sentimento, é um compromisso silencioso que você mantém mesmo quando não sente vontade. Só que isso entra em choque com o que você espera de si mesmo. Você quer se sentir bem enquanto constrói algo grande, mas, na maioria das vezes, você não vai. Porque construir algo grande exige repetição, e repetição não é emocionante, é monótona. É previsível, é muitas vezes entediante, e é justamente aí que muita gente se perde, porque começa a associar tédio com falta de progresso, quando, na verdade, o tédio pode ser o maior sinal de que você está no caminho certo, porque significa que você saiu do impulso e entrou no padrão, e padrão constrói.
Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Você não desiste apenas das coisas. Você desiste de versões suas. Cada vez que você para, você abandona uma possibilidade de quem poderia se tornar. E isso não desaparece. Fica guardado na forma de comparação, na forma de insegurança, na forma de autossabotagem, porque lá no fundo você sabe que poderia ter ido mais longe. E isso pesa. Agora pensa comigo. Quantas versões suas você já deixou pelo caminho? E quantas ainda está prestes a abandonar só porque o resultado ainda não apareceu? Talvez você esteja esperando um sinal. Algo que te diga claramente, continue, vai dar certo. Mas a verdade é que esse sinal dificilmente vem de fora. Ele precisa vir de dentro, e não como certeza, mas como escolha, a escolha de continuar mesmo sem garantias, mesmo sem validação, mesmo sem aplausos, porque no final, continuar não é sobre confiança, é sobre identidade, é sobre quem você decide ser, independente das circunstâncias. Alguém que para quando fica difícil, ou alguém que permanece até se tornar diferente. Porque existe uma diferença invisível entre essas duas pessoas. Uma vive reagindo ao que sente, a outra vive comprometida com o que decidiu. E essa diferença define tudo. Talvez você já tenha começado várias vezes, talvez já tenha parado várias vezes também. Mas a pergunta que realmente importa agora é: dessa vez, você vai fazer diferente? Ou vai repetir o mesmo ciclo, esperando um resultado novo? Porque a vida não responde à intenção, ela responde à continuidade. E continuidade não é algo que você declara, é algo que você prova, todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando nada parece estar acontecendo, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Talvez você já tenha entendido isso. Mas a pergunta é, você está aplicando? Porque é na prática que tudo muda. E é exatamente isso que eu mostro no Mentes Milionárias.